quando a gente fala de resultado, né, principalmente falando de consultoria, a gente precisa não só de eficácia, a gente precisa de eficiência também. Porque, assim, existem muitos cenários nos quais a prescrição de treino ela não pode ser o melhor dos mundos. Óbvio, eu adoraria que todos os meus alunos tivessem 1h40 para treinar. Adoraria. Eu, particularmente, passaria muito menos séries até a falha do que eu costumo passar. Mas qual é o problema? Tá? O problema é que, às vezes, eu não tenho 1h40 para trabalhar com intervalos altos. Tá? E o que a gente vê? É que, por exemplo, quando a gente está falando de volume de treino e dessa equalização do volume de treinamento, né? A gente tem estudos mostrando, sim, hipertrofia, trabalhando com cargas baixas, leves, né, moderada leve, como o Brad Toifeld mostra no trabalho dele sobre o contínuo de repetições, né, o conceito de contínuo de repetições, que a gente consegue hipertrofia numa ampla gama de zonas de repetições a partir de 30% de um RM. Só que não é que tudo funciona, é que você precisa, dentro da realidade de cada zona de repetições, fazer os ajustes de volume de treinamento, de recuperação, de intervalo para essas zonas de treinamento. Então, por exemplo, tem um estudo legal que ele comparou com homens de alta treinos, né, carga alta versus carga moderada. E o que eles fizeram? Obviamente, eles equalizaram o volume de treinamento, né, para ver os níveis de hipertrofia. E carga alta era representada por 3 repetições, mais ou menos. Então, a gente tinha um grupo aí fazendo cerca de 3 repetições, né? A gente falar de 3 repetições, a gente está falando bem próximo de 95% de URM. E a gente tinha um grupo fazendo 10 repetições, né? Que é próximo ali de 70% de URM. Só que qual era a diferença? Era a equalização daquilo que é o número de séries, né? O ajuste daquilo que é o número de séries, para a gente equalizar o trabalho. Então, por exemplo, no grupo que se trabalhava carga moderada, eram 3 séries. No grupo de 3 repetições, eram 7 séries. Então, se eu vou trabalhar com mais peso, eu preciso de mais séries para conseguir equalizar, não é o tempo sobre tensão, mas é o tempo sobre alta tensão. Então, não adianta eu achar que vou fazer 2 séries de 3 repetições e vou ter o mesmo efeito de fazer 2 séries de 10 repetições. Isso vai trazer uma diferença muito grande, né? Então, é isso que eu sempre digo. Você não pode ser 8 ou 80, você precisa equalizar aquilo que é o volume e a intensidade, balanceando as duas coisas, de uma forma que você cria uma balança no qual, durante a periodização, você tenha 70% de um, aí depois você bota 60 com 40, aí depois você inverte, você bota 60 com 40 de outro, ou então 50 50, enfim. Você faz esse equilíbrio entre volume e intensidade para que você consiga modular a periodização e se manter tendo respostas, principalmente pensando na progressão de carga. Então, assim, nesse estudo que ele mostrou 7 séries, se a gente for encarar 7 séries para um sujeito trabalhando com 3 repetições, vamos colocar quanto de intervalo para esse cara? Vamos colocar 3, 4 minutos? Beleza. Vezes 7, 4 vezes 7, né, dá 28 minutos em um exercício. 28 minutos em um exercício. Às vezes o cara tem 1 hora para treinar, 1h10. Pois é. Eu adorar fazer esse cara trabalhar com mais intensidade em muitos exercícios, né, mas às vezes eu não posso. Aí eu preciso trabalhar em zonas de repetição mais altas em alguns exercícios. A grande arte do treinador é conseguir equalizar volume e intensidade. É saber encaixar ali um percentual de intensidade alta, um percentual de intensidade moderada, algumas técnicas, se necessário, para aumentar a densidade, algumas técnicas, se necessário, para aumentar a força de forma segura, né? Porque uma coisa que é muito importante, tá? É muito difícil você fazer na consultoria online o sujeito treinar força com 100% de segurança. Você não está lá para ver o que o cara está fazendo. Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida prescrevi um agachamento de 4 repetições para alguém da minha consultoria livre. Nunca. Por quê? Eu não quero que esse cara caia com a barra e a culpa seja minha. Desculpa. Eu adoro você, querido, mas eu não vou colocar meu nome na sua mão. Então, assim, existem técnicas que vão permitir que eu suba a força dele numa zona de repetições um pouquinho mais alta do que 4. O máximo que eu desço é 5 a 6. 5 a 6 eu trabalho bastante. 4 eu não uso. Abaixo de 4 eu não uso. Nunca usei durante toda a minha carreira. Pensando nessa questão, né, de segurança, né?
principalmente em exercícios livres. Tipo, beleza, no terra até vai, né? Você vai lá, joga a barra no chão. O acidente, não tem a possibilidade de acidente, né? Mas ainda assim tem a possibilidade de lesão. Tá? Sei lá, o sujeito fazendo um terra com 3 repetições, sei lá, ele vai e dá uma comprimida no nervo e trava a lombar ali na hora. Pois é. Eu quero meu nome nisso. Então, Com assim, certeza. eu gosto. Aí, por exemplo, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem um espectro de repetições para hipertrofia, as pessoas têm a ideia de que só se ganha força trabalhando com repetições baixas. E a gente tem vários estudos mostrando ganho de força com um espectro de repetições, uma zona de repetições um pouquinho mais alta, 6, 8 também, trazendo ganhos de força legais, não tão de magnitude quanto a zona de repetições ali mais baixas. Sim, claro. Para que esse cara ganhe força. Tá? A própria progressão da carga ao médio prazo do mesmo treino, apesar de você estar trabalhando numa zona de repetições um pouco mais alto moderado ali, 6 a 8 até 10, vai fazer esse cara ganhar força, não na magnitude se ele estivesse fazendo uma periodização de força, mas vai fazer ele progredir a carga de uma forma que ele consiga usar o aumento do peso como uma ferramenta também da progressão de carga. Então, assim, eu não sou xiita de posicionamento, e só isso funciona, só aquilo funciona. Eu costumo ser o treinador mais moderado possível. Eu dou espaço para ouvir todas as vertentes do treino. Óbvio que as coisas bizarras do tipo triset com 30 segundos de intervalo, isso não, aí não entra nem em debate. Né? Tem que ter o bom senso, né? Isso não é uma coisa nem para se debater, mas também não sou aquele que acha que se passar de 8 repetições já está errado. Não sou assim. Eu sou um cara que gosta de trabalhar com zonas de repetições ali entre 5 a 20 repetições. Eu costumo trabalhar dentro disso aí, fazendo a devida periodização. Meus alunos não deixam de ganhar força, meus alunos não deixam de ter resultados, de evoluir.